Vamos falar hoje sobre as recentes alterações que recebeu a Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei 12.955 de 2014, a Lei 12.962 de 2014, a Lei 13.010 de 2014, recentemente alteraram o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo novidades relativas a procedimentos específicos, por exemplo, na perda e suspensão do poder familiar, mas antes mesmo que nós possamos nos debruçar sobre cada uma dessas questões, precisa-se ter como base as diretrizes das leis de regência. E as leis de regência na área da infância e da adolescência é a Constituição da República e o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, por mais que essas legislações específicas possam ter alterado o Estatuto da Criança e Adolescente, é preciso guardar lembrança, não esquecer que a doutrina da proteção integral, ou seja, os direitos humanos específicos aplicados e destinados à criança e adolescente continuam em vigor. A doutrina da proteção integral, de acordo com o artigo 1º até o artigo 6º, do Estatuto da Criança e Adolescente, orienta toda a forma de interpretação do Estatuto, uma forma sistemática. E vejam que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai ser alterado, trazendo novidades na área dos direitos humanos, mas guardem lembrança que essas leis que alteraram o Estatuto têm que estar de acordo com a sistemática protetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ver. Como eu falei no início, a Lei 12.955 de 2014, já vamos ver especificamente o que ela vem alterar, trazer de novidade na área da criança e adolescente. A Lei 12.962 de 2014, então leis deste ano, leis recentes de 2014, também alterando inúmeras questões procedimentais. E a mais caudalosa, vamos por assim dizer, a Lei 13.010 de 2014, que no desdobrar das aulas nós vamos trabalhar com cada um dos artigos que foram inscritos, são novos artigos, no Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos lá com a Lei 12.955 de 2014. Bom, o que eu elaborei como slide aqui? A objetividade jurídico-legal. O que se objetiva alcançar com esta reforma, com esta implementação? Conferir prioridade de tramitação aos processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. Vamos ver cada um desses elementos. Primeiro é preciso lembrar, e aqui está o parágrafo 9º, acrescentado ao artigo 47 da Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e Adolescente, que diz sobre esta prioridade de tramitação. Primeiro passo é não esquecer que a adoção ela é uma das modalidades possíveis de colocação da criança e do adolescente em família substituta. Não é a única, mas no caso da adoção, não é para se favorecer a adoção. Vamos voltar lá. De acordo com o que eu falava no início, a doutrina da proteção integral trabalha de forma sistemática a interpretação desse novo parágrafo 9º, acrescido ao artigo 47, tem que estar de acordo com a sistemática protetiva do Estatuto. E lá no Estatuto está dito que no artigo 23, a criança e adolescente, se não tiver outra questão mais importante, deverá ser criada, educada, assistida por sua família de origem. Não sendo possível uma das modalidades para colocação em família substituta, dentre elas a adoção. Dentro do processo de adoção, em se tratando de crianças com deficiência ou com doença crônica, uma doença que se prolonga no tempo, que não tem uma cura ainda conhecida ou medicamentalizada, não é? É determinante para a priorização do processo, precisamente para que nós não percamos o objeto de proteção, que é a infância e o adolescente, e possamos efetivamente proteger os sujeitos de direito, a criança e o adolescente. Então, o objeto de proteção é uma condição humana, infância ou adolescência. O sujeito de direito é a criança ou o adolescente. Por isso, quando se tratar da prioridade de tramitação dos processos de adoção, não se está rompendo com a doutrina da proteção integral, em que trata, como sujeito de direito em pé de igualdade,
a criança e o adolescente. Então, é uma primeira modificação importante para aqueles que vão atuar na área da infância e da juventude, para os que vão fazer concursos públicos, que o adolescente ou a criança com deficiência ou com doença, ela então deverá, no processo de adoção, ter a tramitação prioritária, de acordo com a garantia de prioridade que está lá no artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, parágrafo único, não rompe com a questão relacionada à igualdade formal e material, porque neste caso é uma situação peculiar para além da idade, é também em razão da saúde. Vamos analisar as próximas alterações legislativas trazidas também por essas figuras que complementam o Estatuto, acrescentam no seu processo outras medidas relacionadas aos sistemas de proteção. Vamos ver. A Lei 12.962 de 2014, continuando a assegurar a proteção à criança e ao adolescente, e aqui, a convivência da criança e adolescente com seus pais. Então, na lei anterior, 12.955, falávamos do processo de adoção, tem a ver com a relação da regulamentação da convivência familiar e comunitária. Mas aqui vai se mudar a objetividade jurídica com a nova Lei 12.962 e o que se quer garantir é a convivência com a família de origem. E se não for isso, com a família substituta. Lembrando que a convivência familiar e comunitária é um direito individual de cunho fundamental da criança e adolescente. Vamos ver a alteração legislativa. A alteração legislativa acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 19 do Estatuto da Criança e Adolescente, que regulamenta o direito à convivência familiar e comunitária. Diz o parágrafo 4º do artigo 19, a partir de agora. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, qualquer forma de privação da liberdade, prisão temporária, prisão preventiva, busca e apreensão quando forem adolescentes, a internação provisória, a prisão em flagrante, a apreensão em flagrante de adolescente, né, por meio de visitas periódicas, promovida pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Precisamos dividir este parágrafo para melhor entender. Então, eu vou assegurar a convivência familiar, é uma garantia fundamental, e eu vou fazer isso através das visitas sociais, que são visitas periódicas, feitas aos estabelecimentos, às entidades de atendimento, onde se encontrem apreendidos o pai ou a mãe, se forem adultos, né, de acordo com as regras também do Sistema Penitenciário Nacional, mas se forem adolescentes, de acordo, por exemplo, hoje, com a lei do SINASE, Lei 12.594 de 2012. E devem ser promovidas pelo responsável, ou nas hipóteses de acolhimento institucional, aqui caracteristicamente vinculado ao Estatuto da Criança e Adolescente, ao direito da criança e adolescente, né? Pode ser por uma semiliberdade, pode ser por uma internação, pode ser por uma internação provisória, pode ser como um acolhimento institucional como forma de garantia, né? Se tiver um adolescente que seja pai ou mãe, este responsável pela entidade, ele não precisa de autorização judicial, por quê? Porque a própria lei do SINASE, o Estatuto da Criança e Adolescente, ela dá essa garantia ao dirigente dele autorizar, através de um regimento interno, que previamente tem que estar estabelecido, qual é a visitação social. Nós sabemos hoje, com a lei do SINASE, a lei 12.594 de 2012, o adolescente, quando ele é pai, ele é casado, ele está privado da liberdade, uma internação, por exemplo, ele tem direito à visita íntima também, além da visita social. Então, a convivência vai ser garantida mesmo estando o pai ou a mãe privados de liberdade, e é óbvio, desde que essa visitação seja favorável ao interesse da criança ou adolescente, não seja prejudicial. Um pai e a mãe que estiver privado da liberdade, cumprindo uma sentença penal condenatória, por exemplo, nós já vamos ver daqui a pouco, por crime praticado contra o próprio filho, contra a própria filha, essa visitação, então, não parece recomendável, ok? Continuando, nós temos ainda, dentro da Lei 12.962 de 2004, outras alterações. A alteração do parágrafo 2º do artigo 23 do Estatuto da Criança e Adolescente. Ora, o artigo 23, originariamente, ele tinha um único parágrafo, o parágrafo único. Ou seja, o parágrafo único passou a ser o parágrafo 1º e renumerou-se o parágrafo 1º, a partir do parágrafo 1º, o parágrafo 2º, falando exatamente sobre essa condenação criminal, para fazer uma compatibilização.
tem direito à visitação, mesmo estando privado da liberdade, mas é preciso ter algumas regras estabelecidas para que nós não possamos confundir o âmbito do direito penal com o âmbito da criança e adolescente. Ou seja, as condenações criminais, elas geram efeitos secundários da sentença. De outro lado, não impedem outros exercícios de outros direitos individuais de cunho fundamental que não estiverem sido contemplados por essa sentença, por essa decisão judicial. Parágrafo 2º do artigo 23 do Estatuto da Criança e Adolescente. Diz lá: a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará, isso é muito importante, não gerará um efeito secundário na sentença penal para a destituição do poder familiar. A destituição do poder familiar, nós vamos ver nas próximas alterações, é um procedimento ordinário, com amplo contraditório, com ampla defesa. Por quê? Porque eu vou tirar uma criança ou adolescente de uma família para colocar numa família substituta, através desse instrumento. Então, não pode ser um efeito secundário da sentença penal a destituição do poder familiar. Então, por uma sentença penal condenatória do pai ou a mãe, não se pode ver atingido a criança ou adolescente pela destituição do poder familiar como efeito secundário, a não ser, nós já vamos ver, se é um crime praticado contra a criança ou adolescente, o próprio filho ou a própria filha. Vamos chegar lá. Mas calma. Não é possível que a pena ultrapasse a pessoa, pelo princípio da individualização da pena, do acusado ou da acusada. Então, a condenação criminal de um pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto nas hipóteses de condenação por crime doloso, não pode ser culposo, sujeito à pena de reclusão, não de detenção, não é qualquer pena, não é qualquer sanção, contra o próprio filho ou filha. É o que nós comentamos aqui. Nesta primeira fase, eram essas as principais ideias sobre essas recentes alterações. A seguir, nós vamos continuar trabalhando com a Lei 12.962 e vamos avançar sobre a Lei 13.010 de 2014. Até o próximo bloco.